Editorial. Lembro muito de quando o Brasil não crescia porque não tinha energia elétrica excedente. O que gerava era consumido. Não existiam os chamados linhões de transporte de energia. A distribuição era feita com dificuldades. Existia déficit de carga e má qualidade na energia gerada. Peguei a época que muitas das nossas cidades tinham energia gerada por grupos geradores. Lembro da marca deles, Caterpillar. Era um trabalhão danado. Um consumo de óleo diesel que exauria orçamentos das prefeituras. Recordo o tempo que para ir daqui a Sidrolândia se gastava quase 3 horas. Não tinha estrada asfaltada e a cidade tinha um motogerador que era desligado às 22 horas em ponto. Depois as coisas foram mudando. Os temidos grupos geradores foram sendo substituídos por linhas de distribuição. A energia foi chegando, as coisas foram se modificando, quando então veio a crise do petróleo. O governo militar da época contornou a crise com criatividade. Lembro da época que para viajar não se encontrava gasolina. Os postos eram obrigados a fechar às 8 da noite para que o consumo não explodisse. Nas estradas, carros somente a 80 por hora. O petróleo vinha do Oriente Médio, então o Brasil criou o Proálcool. Surgiram as primeiras usinas produtoras de etanol. Era a época do milagre brasileiro, combustível verde. O povo começou a andar com álcool. Os motores dos veículos não tinham nenhuma tecnologia para absorver o novo combustível. Existiam críticas, mas era melhor que nada. O tempo passou e a Petrobras parecia ser a salvação da lavoura. A prospecção de petróleo virou ideia fixa. Paulo Maluf, lembram-se dele? Criou a Paulipetro, uma picaretagem bem brasileira que perfurava aqui e acolá em busca de petróleo. Não encontraram nada, mas como a grana corria solta, as reclamações eram poucas, porque estávamos na ditadura militar com a imprensa a rédeas curtas. O tempo passou. O slogan "Ame-o ou deixe-o" foi substituído pela esperança de um país autossuficiente em petróleo. A crise do petróleo foi acabando e o Brasil, com gasolina e álcool, acabou optando por fazer açúcar para exportação, deixando o álcool em segundo plano. Foi uma pena, porque poderíamos estar como nos Estados Unidos, onde o petróleo abastece carros, caminhões, aviões, máquinas agrícolas, a preços compatíveis com o bolso do povo norte-americano. Mas mesmo assim, eles extraem o etanol do milho. Vejam que desperdício. Mas o povo norte-americano briga por duas coisas que não deixam o governo mexer: preço de petróleo e armas. Aqui não brigamos por nada. Se estiver bom para mim, os outros que se explodam. No Brasil, a sacanagem de mexer no que está funcionando, que está quieto,
só pode ser feito se for para piorar a situação do consumidor. E foi assim que inventaram o tal de pré-sal. Ah, foi uma festa. Quase deu uma guerra, porque os estados com petróleo não queriam rachar os royalties da extração futura com os estados que não tinham nada. A briga foi feia, até que alguém resolveu fazer um consenso no contrassenso. E alguém gritou: vamos dividir proporcionalmente aquilo que for extraído das reservas marítimas. Então houve uma festa e comemorações. Autoridades chegaram a fazer as contas do que seria distribuídos. Alguns já se achavam autênticos sheiks árabes, porque iam mergulhar numa grana preta da indústria petrolífera. E como o dinheiro não aguenta desaforo, no meio da volúpia de gastar mais, apareceram os espertalhões que disseram: legal, vamos montar usinas termoelétricas movidas a diesel e a gás. O preço da energia despencou. As usinas foram montadas para auxiliar a geração das hidrelétricas, construídas na ditadura. As termoelétricas deram um up nos gastos, e isso era o suficiente para justificar o aumento das tarifas que diziam estar defasadas. E como que está ficando ruim no Brasil, sempre se inventa uma fórmula mágica para piorar. Algum gênio, resolveu inventar as bandeiras. E agora, amigo, a coisa explodiu de vez. As bandeiras das mais variadas cores terminavam na vermelha. E aí outro gênio inventou a bandeira da bandeira. A bandeira vermelha passou a ter níveis: 1, 2, 3. Se piorar, se inventam mais níveis. E a coisa piorando cada vez mais. Os consumidores de baixa renda já estão vivendo na base da lamparina, mas a ANEEL aprovou, dia 28, reajuste de 52% na conta de luz a partir de amanhã. A bandeira vermelha nível 2 sobe de 6,24 para 9,49 cada 100 kWh, sob a alegação de estarmos no meio da maior crise hídrica dos últimos 91 anos. As bandeiras verde, amarela e vermelha agora terão níveis 1, 2 e mais, para estimular a geração de outras energias. Segundo o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energias, o culpado de tudo isso é o tal de São Pedro. Falando nisso, ontem foi dia dele, porque o barbudo da turma de Cristo não tem mandado chuvas para encher os reservatórios das nossas hidrelétricas. Este Brasil não é mesmo para principiantes. Tenho até medo de reclamar pro Bolsonaro a última vez que ele deu uma bronca nos preços na Petrobras. Os preços da gasolina explodiram porque o dólar estava subindo. Agora o dólar caiu, mas os preços continuaram estáveis. Os pobres continuam como cachimbos. Gás de cozinha 120, cozinhar na lenha é crime ecológico, encher o tanque não se pode mais, o etanol compete com a gasolina em preços dolarizados e, se brincar, sai mais caro. Sinceramente, esse governo está levando nosso país à loucura. Conversando sobre isso ontem com um amigo, ele me deu uma saída. Olha, B de Paula, energia solar.
mas já inventaram um esboço de imposto para esse tipo de geração que não custa nada. Bom dia. Brasil! E o melhor